OTEP a todos, aqui fala o Kawana, sou psicólogo, sou panafricanista. Bom, o que temos? Hoje trago a carta que foi escrita, não é, por o rei Leopoldo II, rei da Bélgica, digamos, de uma reunião, não é, que ele teve com os missionários antes de partir para esta missão de evangelização do africano. Então, qual é a ideia? É nós percebermos como é que a consciência do africano foi falsificada. Como é que a identidade do africano foi falsificada. Do africano, estou a falar do africano no continente africano, do africano na diáspora, dos afrodescendentes. E como é que nós podemos interpretar a situação atual, não é? Em termos da identidade do africano, como é que podemos correlacionar isso com esta carta? Como uma estratégia de falsificação da consciência, como uma estratégia de falsificação da identidade para permitir a efetivação da colonização e da escravidão do povo africano. Então, vamos prestar atenção, não é, no que ele escreve, depois vamos trazer essas interpretações. Carta do rei Leopoldo II da Bélgica para colonial missionários, 1883. Reverendos padres e queridos compatriotas, a tarefa que vos será dada a cumprir é muito delicada e requer muito tato. Vocês vão para evangelizar, mas a vossa evangelização deve aspirar todos os interesses da Bélgica. Vosso principal objetivo é nossa missão no Congo nunca será de ensinar os negros a conhecer a Deus. Isso eles já sabem. Eles falam em submeter a Mungu, a Nzambi, a Zakomba e o que mais eu não sei. Eles sabem que matar, dormir com a esposa do outro homem é insulto, é ruim. Tenham coragem de admitir que vocês não estão indo para ensinar o que eles já sabem. O vosso papel é essencial para facilitar a tarefa dos administradores industriais. O que significa que vocês vão interpretar o evangelho na melhor forma de proteger os interesses da Bélgica. Por isso, vocês devem colocar os negros distraídos e sem nenhum interesse pelas riquezas do seu solo. Interessante. Eles jamais podem se interessar pelo ouro, pelos diamantes, e vocês devem mantê-los a lutar entre eles para agradar a vocês. Eles devem sonhar em ser como vocês, ou em ser como nós brancos. E se matarem para nos agradar nós brancos. O vosso conhecimento do Evangelho permitirá-vos a encontrar textos para recomendar aos negros e encorajá-los a serem vossos seguidores, assim também como a amar a pobreza. Terão que recorrer a tais passagens como: felizes são os pobres, porque eles herdarão o reino dos céus. É muito difícil um rico
entrar no reino de Deus. Vocês têm que separá-los, dividi-los e fazê-los desrespeitar tudo aquilo que lhes dá coragem para vos confrontar. Façam referência ao sistema místico e sua proteção. Vocês devem convencê-los a abandonar, a odiar e a perseguir os seus sistemas místicos e suas religiões de proteção, alegando que apenas a nossa religião pode lhes levar aos céus. Vocês devem fazê-los acreditar que sua religião é feitiçaria e encontram o nosso Deus, Deus verdadeiro. Assim eles próprios se encarregarão de perseguir e destruir as suas religiões. Sua ação, vossa ação, será dirigida essencialmente para os mais jovens, para que eles não se revoltem quando a recomendação do sacerdote é contraditória aos ensinamentos de seus pais. As crianças devem aprender a obedecer o que o missionário recomenda. Deverão aprender que o missionário é o pai da sua alma. Vocês devem insistir sempre na sua total submissão e obediência. Evitar o desenvolvimento do espírito de revolta nas escolas. Ensinar os alunos a ler e não a ter razão. Isto é, ensinar o que pensar e não como pensar. Meus queridos patriotas, estes são alguns dos princípios que devem ser aplicados. Vocês vão encontrar muitos outros livros que serão dados a vocês no final desta conferência. Evangelizar os negros para que eles fiquem para sempre em submissão aos colonizadores brancos, para que eles nunca pensem em revoltar-se contra as restrições que são ou que estão sendo submetidos. Recite todos os dias: felizes são aqueles que estão chorando, felizes são os pobres, porque deles é feito o reino de Deus. Conversem sempre os negros. Conversem sempre com os negros, usando chicote. A verdade é que não é conversar, convencer. Convençam sempre os negros usando chicote. Mantenham suas mulheres em 9 meses após a apresentação de trabalhar livremente para nós. Obriguem-nas a pagar em sinal de reconhecimento cabras, frangos ou ovos toda vez que vocês visitarem as suas aldeias. E certifiquem de que o negro nunca se enriqueça. Cantem todos os dias que é impossível um rico entrar no céu. Façam-os pagar o imposto a cada semana na missa
de domingo usa o dinheiro supostamente para os pobres para construir centros de negócios florescentes, instruir um sistema confessional, o que lhes permitirá ser bons detetives, denunciando qualquer preto que tem uma consciência diferente, ao contrário do que a do tomador de decisão. Ensina os negros a esquecer os seus heróis, a adorar só os nonsos. Nunca oferecer um assento cômodo a um preto que vem vos visitar. Não lhe dê mais do que um cigarro. Nunca convide-o a jantar, mesmo que lhe dê um frango cada vez que ele vier à sua casa. Assim termina o discurso. E como é que esta carta chegou até nós? Na verdade, este discurso acima, não é? Mostra uma real intenção da viagem missionária cristã em África. E foi exposta, não é? Esta carta foi exposta ao mundo, não é? Por um deputado chamado Mokwane Bukoko, nascido em Congo em 1915 e que em 1935, enquanto trabalhava no Congo, comprou uma Bíblia de um padre belga que esqueceu o discurso no interior da Bíblia. A fonte é de Kissima Kamara, Dr. Shedozi Okoro. Então, vamos tentar correr algumas coisas aqui dentro desta carta para nós percebermos. Não é? Primeiro, é a questão, não é, em que o rei Leopoldo II instrui, não é, os missionários para que evitem falar muito sobre Deus, porque os africanos, segundo ele, já sabiam sobre Deus. Já sabiam que dormir com a esposa do outro homem é pecado, é ruim. Pecado nem chamavam de pecado, é ruim, é algo mau. Então, os africanos já tinham essa consciência de tudo isso. Isso é mais para desconstruir essa narrativa de que temos que agradecer pela colonização porque os europeus vieram nos ensinar sobre Deus. O próprio rei Leopoldo mostra com evidência de que os africanos já tinham Deus, já viviam isso, já viviam essa realidade. Os africanos já tinham sua espiritualidade. Os africanos tinham a espiritualidade africana. E vários subsistemas dentro da espiritualidade africana. E a coisa mais interessante é que o africano nunca precisou de usar a espiritualidade africana para colonizar, para convencer outros povos que ele é superior. Diferentemente do europeu e do árabe. O árabe usou o islamismo, o europeu usou o cristianismo para impor a supremacia branca, para impor a supremacia árabe. Essa é a primeira desconstrução que nós precisamos. O segundo elemento tem a ver com essa questão de separar os africanos, distrair os africanos. Como é que você consegue fazer isso? Tem que ensiná-los que apenas os pobres é que irão herdar o reino dos céus. Vai ser muito difícil um pobre, aliás, um rico, ir ao céu. Essas estratégias têm funcionado até hoje. É isso que a Paula Chesiano, por exemplo, vai rebater. Essa ideia de que nós precisamos sofrer aqui na Terra para sermos ricos ou para podermos herdar o reino dos céus. O chinês
tem o seu paraíso aqui na Terra, o americano tem o seu paraíso aqui na Terra, o europeu tem o seu paraíso aqui na Terra. Excepto o africano, tem que ser pobre para poder ir ao céu. Qual é essa ideia? A ideia é distrair o africano para que o europeu, para que o ocidente, possa lapidar os seus recursos naturais, os recursos que estão no seu solo. Isso é algo do passado? Veja só, a carta foi escrita nos finais do século XIX. Essa conferência entre os missionários e o próprio rei Leopoldo II aconteceu nos finais do século XIX. Isso porque algumas pessoas dizem, isso é algo do passado. Não conseguem enxergar a influência que esses atos macabros têm na consciência do africano hoje. Porque é algo do passado. A gente tem que esquecer o passado, tem que avançar. Como é que você avança enquanto a sua consciência ficou atrás? Como é que você avança enquanto perdeu a sua identidade? É possível avançar. Eu acho que é pedir demais ao africano, que já por si só é vítima neste processo exploratório que durou 5 séculos. Aliás, e hoje tem vindo, não é, a acontecer de uma outra roupagem, através do neocolonialismo. Então, é muito importante nós percebermos, não é, como é que esta consciência do africano foi falsificada. Porque hoje só sabemos criticar. O africano quer ser como branco. Mas é isso. O condicionamento visava mesmo o africano odiar ao outro africano, desenvolver o auto-ódio, desenvolver o complexo de inferioridade e amar o seu inimigo, amar o seu mestre. Desenvolver essa síndrome de Estocolmo. Amar o abusador. E é isso que tem acontecido. Isto não é algo do passado, não. Não é algo do passado. Quem controla os nossos recursos naturais hoje? A Europa, o Ocidente. Quem impõe, quem dita sobre as nossas crenças, quem diaboliza as nossas crenças. Então, as ideias de Leopoldo estão sendo implementadas até hoje. Nós estamos distraídos. A nossa preocupação é ir aos céus. Enquanto isso, eles controlam os nossos solos, controlam as riquezas que estão nos nossos solos. Nós nos odiamos, matamos-nos, invejamos-nos, não há confiança entre nós. É isso. É isso que o Leopoldo descreve. São essas orientações que ele deu. E diz: foquem-se nas crianças e certifiquem que o que vocês estão a ensinar não crie rebeldia ou revolta. Quando essas crianças descobrirem que há uma contradição entre aquilo que os pais ensinam e aquilo que os missionários estão a ensinar. E façam essas crianças acreditarem que o missionário, o sacerdote, é que vai salvar a sua alma. Não é essa a realidade que nós vivemos? Qual é a percepção do africano sobre padre lá na comunidade lá? A gente vai confessar nele, né? Vai confessar. Então, ele lá, quando estiver a confessar o africano, é lá onde irá dizer que há um Gawana lá, diz que nós temos que
fazer uma revolta, porque vocês estão a nos escravizar. E o sacerdote seria o primeiro a ir informar, não é? Os órgãos que tomavam as decisões de que há um africano rebelde lá. Alguém veio confessar. Então vejam o que vocês fazem antes dele despertar os outros. Lamentável, não é? Muito lamentável. Mas o mais lamentável é nós pensarmos que isto é algo de passado. Temos que avançar. Não podemos viver no passado. Isso aqui é o mais lamentável. E vejam só como é que esse rei Leopoldo vai repetir essa questão de que vendam a esperança ao africano. De que não é problema ele sofrer. Evitem todas as formas para que deteste a riqueza. É como se a riqueza fosse símbolo de diabo. Como se fosse símbolo que representa o inferno. É isso que nós vivemos hoje. Todos os dias queremos discutir sobre Bíblia, sobre, sobre o Alcorão, e estamos distraídos sobre a nossa situação real. Não queremos questionar sobre as nossas riquezas. Quem controla as nossas riquezas? O que nós nos beneficiamos disso? Qual é o ganho que nós temos? Como é que esses acordos são feitos? Mas há quem diz que isso é algo do passado. Há quem diz que isso é algo do passado. Nas escolas, ensinem as crianças o que pensar e não como pensar. Ensina a ler, escrever, mas nunca a desenvolver o raciocínio. Nunca desenvolver a capacidade da razão. Porque só assim você vai conseguir controlar o escravo. Agora, se vocês ensinar como pensar, eles vão começar a questionar muita coisa que nós estamos a ensinar. Que nós estamos já digamos, a condicionar eles. Vão começar a questionar. Isso é uma realidade. É uma realidade. Esse pensamento foi desenvolvido nos finais do século XIX, mas é presente nos dias de hoje. Nada mudou. As coisas ficaram mais sofisticadas, mas nada mudou. Nada mudou. Convencem o africano com chicote. O chicote é presente nos dias de hoje. Todo aquele que tenta se revoltar contra o sistema eurocêntrico, contra a supremacia branca, o que acontece? Combatido de várias formas. Então, não há nada que mudou. Até ficou pior. Porque nesse sistema neocolonial, você tem os próprios africanos a conduzir os interesses dos seus mestres ocidentais.
aí fica mais difícil criar uma revolta. Porque são os próprios africanos dirigentes que vão informar os seus mestres de que há quem aqui está descontente porque acha que esses recursos são nossos aqui. Então, nós teremos que calar essa pessoa. Mas não venham a falar sobre os direitos humanos. Porque são vossos interesses que estão ameaçados. E certamente nossos interesses, porque nós também ganhamos, né? Com essa exploração. Torna-se mais difícil ainda. Porque o maior inimigo está bem distante, mas ele manipula o sistema usando os negropeus. Muitos dirigentes africanos são negropeus. Não estão lá para representar os interesses dos africanos. Estão lá para cumprir com a agenda do Ocidente. Estão lá para concretizar o neocolonialismo. E certamente ganham alguma coisa. Mesmíssima coisa que acontecia no passado. Eles selecionavam alguns traidores. E são esses traidores que reportavam lá. Sob qualquer tentativa de revolta. São os tais assimilados. Assimilado ontem, negropeu hoje. Então, nada mudou. Nada mudou. O rei Leopoldo II, se estivesse vivo, sentiria um orgulho enorme por ver o quão deu certo a sua estratégia diabólica. Deu certo. E nós temos que reconhecer que deu certo e temos que fazer alguma coisa, porque não há futuro para o povo africano sem primeiro desfazer essa falsificação da consciência africana. O africano deve resgatar a sua identidade e só irá resgatar a sua identidade se ele reconquistar a sua consciência, ele saber quem ele é. E não será nesses moldes como as coisas têm vindo a acontecer, em que a sua maior preocupação é assumir essas crenças ocidentais que fazem o africano acreditar que só irá que sofrer é muito bom. Em cada esquina em África tem uma igreja. Em cada esquina em África tem uma mesquita. Já não acontece o mesmo com as escolas. Não acontece o mesmo com os hospitais. É por isso que o Ibrahim Traoré refutou a ideia de construção de mesquitas em Burkina Faso. Essa proposta
da Arábia Saudita. Um país que precisa se industrializar. Depois vem um supremacista árabe com proposta de construção de mesquitas. Por quê? Porque o islamismo e o cristianismo são primos e beneficiam-se mutuamente da situação deplorável do africano. Por isso que tudo tem que ser feito para manter o africano obediente, distraí-lo através dessas crenças. Eles estão preocupados em dominar o mundo, estão a construir edifícios nas águas, no espaço. O africano tem que se preocupar em ir ao paraíso. Então, são essas reflexões que eu gostaria de partilhar convosco. E dizer que o africano precisa de uma descolonização mental. Não se pode falar de nenhum desenvolvimento sem isso. Não se pode falar de nenhum desenvolvimento sem essa descolonização mental. Qualquer avanço científico, tecnológico que for introduzido ao africano, sem primeiro trabalhar essa questão de descolonização mental, tudo isso vai beneficiar o inimigo. Temos que reconquistar o nosso lugar. Um lugar de dignidade. Temos que reconquistar a nossa espiritualidade africana. Vejam só porque que o rei Leopoldo, por exemplo, enfatiza a questão de que vocês devem fazer com que eles abandonem essas suas práticas místicas. Porque eles sabem que o africano tem esse poder. Através da espiritualidade africana, é possível você produzir forma de se proteger, forma de se desenvolver. Os africanos faziam muito bem. É possível, por exemplo, transformar abelhas como um instrumento de combate. Os africanos fizeram isso. Fazem isso, têm capacidade de fazer isso. Mas a ideia é convencer o africano que isso é uma prática diabólica, ele deve abandonar isso, senão ele irá queimar no inferno. Mas o americano, o chinês, o russo podem produzir armas de destruição maciça. Não é pecado isso, porque é científico, é tecnológico. Mas ninguém entende a tecnologia espiritual que o africano tem. E é o único que tem. Ninguém entende isso. Então, o africano também ficou convencido de que se ele for a usar abelhas, se ele for a usar a natureza para poder se defender do inimigo, é pecado. E certamente que ele vai aceitar morrer de uma bomba. Isso não é pecado. Então, é essa coisa que o próprio Leopoldo refere-se. Olha, ensina a eles o que pensar, não como pensar. Porque se o africano aprendesse a pensar, como pensar, ele ia perceber que, na verdade, quando for atacado, deve recorrer à natureza para poder se defender. Muito obrigado a todos pela atenção. E até a próxima. Black Power.